Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós em muita luz nesta noite, para realizarmos o Evangelho no lar, num clima de muita paz. E antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e pedindo a Ele, né, a esperança em dias melhores, né? Então vamos assim, para aqueles que desejam fechar os olhos, podem fechar, aqueles que preferirem ficar com os olhos abertos, podem ficar também, não tem problema. Então vamos assim neste momento, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, que Ele neste momento possa nos envolver com seu amor, com sua paz, transmitindo a cada um de nós o amor de que tanto necessitamos, que ao realizar o estudo do Evangelho no lar, possamos colocar em prática na nossa vida diária, para sermos seres melhores a caminho da evolução. E assim, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho no lar. Que assim seja. Bom, pessoal, nós estamos no capítulo 10 e vamos finalizar o capítulo 10 hoje, tá bom? O capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos e nós vamos falar sobre o item 16, a indulgência, e depois nós vamos falar sobre o item 19, que é um questionamento. É permitido repreender os outros? Aí a gente já finaliza o capítulo 10. Espíritas. Vou ler um trechinho, tá? Como todos os domingos, e depois a gente faz um comentário. Espíritas. Queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Primeiramente, né, o que é a indulgência, né? E por que nós pouco praticamos? O Evangelho afirma isso para nós, né? O Espírito José. A indulgência, ela é uma disposição para perdoar culpas ou erros, né? É clemência, é misericórdia, é compreender os erros alheios, é não julgar, né? Isso é ser indulgente. Continuando, a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los, oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E atualmente, de um modo geral, o que nós vemos e vivenciamos é muitos casos de pouca ou nenhuma indulgência para com as faltas do nosso próximo. Mas isso não é algo específico de um ou de outro seres humanos, porque nós somos imperfeitos, nós estamos ainda a caminho da evolução. Então, em algum momento da nossa vida, nós deixamos de praticar a indulgência, nós acabamos julgando sem perceber que nós também somos seres falhos, que nós erramos e que nós também precisamos que as outras pessoas sejam também indulgentes para com as nossas faltas, para com as nossas falhas, né?
Porque é muito mais fácil para o ser humano ele apontar o dedo para o outro, ver o defeito do outro, do que olhar para si mesmo. Porque a partir do momento em que a gente volta para nós mesmos, para o nosso autoconhecimento, de compreendermos e entendermos como nós somos na realidade, nós vamos perceber que a gente acaba cometendo faltas piores do que aquele que a gente apontava no outro. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para nós não cairmos na armadilha diária de ficar apontando os erros alheios sem olhar para os nossos, para aquilo que nós temos que melhorar e que nós necessitamos para a nossa evolução. Porque conhecimento espírita nós temos, e o que mais tem de oferecer em termos de conhecimento, a doutrina espírita tem e muito. E o autoconhecimento é uma das bases da doutrina espírita. Então, a partir do momento em que eu volto os meus olhos para o meu eu consigo me compreender melhor e compreender também o outro. Porque as falhas que o outro tem são as falhas que eu tenho e que eu possa vir a ter em relação às outras pessoas. Ó homens, outro trecho do Evangelho. Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? De certa maneira, é muito cômodo a gente olhar sempre os defeitos do outro, né? E é mais difícil nós admitirmos os nossos. Mas é possível que no nosso dia a dia, a gente trabalhe em nós essa deficiência, que a gente transforme isso em ações positivas em relação às outras pessoas, né? Nós precisamos, nós enquanto seres humanos encarnados aqui na Terra, a gente precisa sair da zona do conforto ou do conformismo ou da síndrome do coitadinho de mim, que só eu sofro, que as pessoas só fazem mal para mim e eu nunca faço nada para ninguém. Ah, porque as pessoas sempre me ofendem e eu nunca penso que eu também posso ofender o outro. Então a gente precisa sair dessa zona do coitadinho de mim para a gente poder evoluir nessa vida, senão a gente vai ficar estacionado sempre naquele mesmo pensamento, naqueles sentimentos viciosos que só nos impedem de caminhar, de ir para frente, né? Porque para nós espíritas, ninguém regride, mas nós estacionamos. E estacionar não é bom para ninguém, porque a gente acaba por frear um pouco a nossa evolução e não é isso que nós queremos. Nós queremos evoluir e para isso a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que batalhar. É um trabalho que a gente faz com a gente mesmo todos os dias em sermos melhores e isso requer um trabalho em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, porque nós vivemos em sociedade. A nossa maior missão aqui na Terra é lidar uns com os outros, é nos suportarmos, é sermos indulgentes para com as falhas alheias. E mais um trechinho. Compreendei toda a misericórdia infinita do vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações, perdoar as nossas ofensas como perdoamos aos nossos ofensores, né? Ou seja, né, nós temos que praticar, nós temos que colocar ali mãos na obra mesmo, não pode ficar só nos nossos pensamentos. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer.
E a gente só vai conseguir vencer as nossas dificuldades em relação aos outros é fazendo, é tentando, é exercitando, é colocando a mão na massa mesmo. Aí depois nós vamos lá para o item 19 e ele faz um questionamento. É permitido repreender os outros? Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? A pergunta é o seguinte: ninguém é perfeito no planeta Terra. Será que nós podemos repreender o outro? É permitido fazer isso? É certo? Aí o Espírito São Luís responde: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Então, assim, ele foi bem taxativo na sua colocação e na sua resposta. É permitido repreender os outros? Não, não, porque estamos numa condição de espíritos imperfeitos, de que erramos todos os dias e nós necessitamos também desse perdão, dessa indulgência. Então ele diz certamente que não. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Ou seja, né, repreender o outro só é permitido em casos em que a maldade pode atingir outras pessoas. E o Evangelho ainda nos instrui que tem uma maneira de se fazer isso, não de qualquer forma. Nós precisamos ter caridade e cautela quando nós vamos corrigir o outro. E se o outro está fazendo alguma coisa de errado para conosco, é melhor que a gente se acerte com o nosso companheiro em vez de divulgar a ação negativa dele para os outros. Então, que a gente se acerte como irmãos uns com os outros, sabendo ouvir, saber falar, saber o momento de repreender, se realmente é necessário, e às vezes é necessário, mas tudo tem que ser de forma ponderada. E aqui o Espírito São Luís ainda continua dizendo assim: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer a sua observação em prejuízo do outro. Ou seja, né, Deus ele leva em consideração tudo que vai no nosso coração. Todas as nossas ações têm a ver com os nossos sentimentos, com as minhas intenções. Então, se eu vou repreender o outro, qual é a minha intenção? Eu vou fazer aquilo por amor, porque a pessoa pode prejudicar a muitos, ou porque é uma pessoa muito amiga minha e a gente percebe que ela está cometendo algumas coisas que está fazendo até mal para ela, por que não falar? Mas de maneira caridosa, de maneira amorosa. Assim nós estaremos ajudando a esse companheiro na sua evolução. Então, tudo depende da intenção. E assim, como que nós, na nossa reflexão do Evangelho desta noite, como que nós podemos praticar a indulgência, né? Como que a gente pode fazer isso? E falar assim, nossa, Adriana, é tão difícil nesse mundo, nós nos deparamos com tantas pessoas que nos tiram do nosso eixo, que faz com que a gente se desequilibre, e faz parte da nossa evolução mesmo, essas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia em relação aos outros, porque os outros também encontram dificuldades em relação a nós, né? E como que a gente pode fazer isso? É nós, primeiramente, a gente se esforçar no bem, se esforçar realmente em exercitar, em praticar, em analisar primeiramente as nossas deficiências.
primeiramente, nos conhecer e perceber aquilo que nós precisamos melhorar, né? E o que mais que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas mais indulgentes, né? Deixando de pensar em coisas ruins, melhorando os nossos pensamentos. A partir do momento em que a gente melhora o nosso pensamento, a gente acaba sintonizando com os espíritos das ordens mais elevadas e nos ajudam na nossa transformação, nos ajuda na superação, né, das nossas dificuldades, né? É que eu tô fazendo uma colinha aqui, tá, gente? Trabalhar, uma coisa importante, trabalhar em uma tarefa em favor dos que estão em dificuldade. Então, quando nós canalizamos as nossas energias para trabalhar em favor do outro, nós deixamos de ser menos egoístas, né? A gente deixa de olhar para nós mesmos somente, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, e através da doação a gente consegue olhar o outro, canalizar a nossa energia, a nossa bondade em favor dos menos favorecidos. O que mais que nós podemos fazer para melhorar a nossa indulgência, né? Evitar as críticas, né? As críticas, elas podem ser muito dolorosas para aquelas pessoas que ouvem, né? A não ser que seja, assim, um amigo bem próximo, bem íntimo de nós, né? Que nós temos a liberdade, aliás, tem que ser ainda de forma bem amorosa, né? Uma crítica que vai ajudar esse irmão na evolução, e a gente tem que ver se ele está preparado também para ouvir. Voltar os nossos olhos para as nossas atitudes, para as nossas ações, é importante, a gente sempre reforça, até parece assim, até parece não, até é um pouco repetitivo da gente falar para voltarmos as nossas atitudes para nós mesmos, né? Olharmos para nós primeiro antes de julgar o outro, né? Mas é importante, se o Evangelho de Jesus, ele nos ensina dessa forma, é porque uma das maiores falhas que nós temos é o nosso egoísmo, porque faz parte da nossa evolução. Então, é sinal que nós precisamos trabalhar isso em nós. Nós necessitamos nos melhorarmos para fazer desse mundo um mundo melhor. Então, nós precisamos aprender a ser tolerantes, praticar a lei do perdão, que a tolerância não é sinônimo de fraqueza, né? Eu já havia falado na semana passada, né? Muito pelo contrário. Ser tolerante é nós compreendermos o outro, é analisarmos o contexto de toda uma situação. O que levou o meu irmão, o meu companheiro a tomar determinada atitude, agir de determinada forma? Então, será que eu agiria diferente? Então, a gente sempre procura se colocar muito acima, né, das outras pessoas. Quando a gente julga o outro, a gente está se julgando melhor do que o outro. E a gente não é melhor que ninguém, não. Muito pelo contrário, estamos todos sim no mesmo barco, sim. E cada qual com a sua dificuldade. E a gente procura sanar aquelas que mais nos incomodam e que incomodam também os outros, principalmente os próximos, que são os nossos familiares, que sofrem muitas das vezes com as nossas atitudes. Então, a gente temos uma família, às vezes nós temos os nossos maridos, os nossos filhos, então a gente precisa olhar para as nossas ações em relação ao nosso ambiente familiar, o que nós estamos fazendo para melhorar o nosso ambiente familiar, a nossa convivência em família. Eu estou fazendo ou eu procuro simplesmente cobrar do outro, né? A gente sempre quer do outro. Então, a gente, às vezes, tem um ditado que fala que a gente tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim. E a pessoa não se permite a mudança, né? Então, não, eu não nasci assim, não.
eu nasci para melhorar, eu nasci para mudar. O ser humano, ele é adaptável. Nós temos uma inteligência, Deus nos deu essa inteligência para que a gente utilize para a nossa evolução, para a evolução do nosso planeta, tanto moralmente quanto intelectualmente, materialmente também. Então a gente precisa aprender a ter esse olhar voltado para nós mesmos, para a gente ter uma boa convivência em família. Quando nós temos uma boa convivência com a nossa família, nós melhoramos a atmosfera do nosso lar, nós melhoramos a energia da nossa casa, e isso traz mais harmonia. Então, quando a gente toma o cuidado no falar, o respeito em relação no trato com o outro, não só cobrar do outro, mas também aprender a dar, a gente vai ver que as coisas no nosso lar também elas começam a melhorar. E procurar também ver o lado bom das coisas. Então, estamos vivendo tempos em que a gente está lidando assim com tanta coisa ruim, visualizando, vivenciando, mas vamos também procurar ver as coisas boas também da nossa vida, procurar admirar também a criação de Deus, admirar o pôr do sol, o nascer do sol, admirar as coisas boas que nós temos à nossa volta também. E nós sermos gratos a todas as pessoas que foram colocadas à nossa volta, porque é graças a essas pessoas que nós estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos espíritos melhores. Tá? O evangelho desta noite é esse. E agora vamos assim, né, mantendo o nosso pensamento elevado até Deus, nosso Pai, fechar os nossos olhos, visualizar a figura amiga do Mestre Jesus e vamos às nossas vibrações. Vamos primeiramente vibrando para a paz no mundo, para o entendimento entre todas as nações, vibrando pelo nosso Brasil, que está passando por tanta dificuldade, vibrando muito amor, vibrando perdão, indulgência. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todos que estão ali doentes e acamados, vibrando por todos os profissionais que ali se encontram também, vibrando por todos os velhinhos abandonados nos asilos, seja nos lares, vibrando bastante amor, vibrando bastante carinho, vibrando assim por todas as crianças que estão abandonadas, necessitando de um lar, de uma família, que elas possam assim receber carinhosamente essas vibrações. Vibrações por todas as famílias, que a família é a base da nossa sociedade. Que as famílias que estejam em dificuldades, que elas possam receber neste momento todo o amparo necessário, vibrando por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos, pensando principalmente naqueles que estão necessitando de um socorro, de um amparo, e que cada um possa ser assistido em suas dificuldades, em seus sofrimentos. Que assim seja. E assim, neste momento, vamos pedindo a espiritualidade superior
que possa nos envolver em muita luz e que essa luz vinda do plano maior, com a permissão de Deus nosso Pai, possa percorrer neste momento o nosso corpo físico, espiritual, devolvendo a energia necessária para que possamos, no nosso dia a dia, sermos fortes, corajosos. Que essa energia possa equilibrar, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos ser fortalecidos no bem, fortalecidos no amor, e que essa energia, Pai, possa permanecer conosco durante toda esta semana, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. Obrigada, Deus, nosso Pai maior, por esta oportunidade do estudo do Evangelho no lar, que possamos colocar em prática o Evangelho no lar, para que possamos nos tornar seres melhores e que possamos ter uma semana de muita paz, uma semana iluminada, e que no próximo domingo, às 8h30, possamos estar novamente reunidos para mais um estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Desejo que todos tenham uma semana de muita paz, de muito amor, e que no próximo domingo estaremos reunidos novamente. Muita paz a todos.